irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Lucas, módulo 4, preparação para o ministério público. Lucas 3, 1 a 4, 13. Hoje, iniciando com a prisão de João Batista. João, o grande, o maior profeta do Antigo Testamento, será preso, encarcerado e morrerá. Versículo 19. O tetrarca Herodes, admoestado por causa de Herodíades, mulher de seu irmão, e por causa de todas as más ações que havia cometido, acrescentou a tudo ainda isto, pôs João na prisão. Esse Herodes aqui, é filho daquele grande, entre aspas, apesar de ter sido um rei politicamente bom, aquele grande rei Herodes que mandou matar as criancinhas quando nosso Senhor nasceu. Aquele assassino de crianças, esse assassino de um profeta, o maior de todos os nascidos de mulher. Rode Herodes, Ro tetrarches, Elenhomenos, Hipiautu, Peri, Herodiados, Tes Ginaikos, Tu, Adelfu, Autu, Kai, Peri, Panton, On, Epoiensen, Poneron, Ho, Herodes, Proseteken, Kai, Tutu, Epi, Passin, Kai, Catecleisen, Ton, Ioanen, em Filaque, na prisão. O tetrarca Herodes, Herodes, Ro tetrarches. Tetrarca, eu já expliquei aqui, que Israel estava dominado pelo Império Romano e o Império Romano tinha dividido Israel em 4 tetrarquias. Herodes, esse aqui, era um tetrarca da Galileia. Herodes, Ro tetrarches, o que é que ele fez? Admoestado por causa de Herodíades, Elenhomenos, Hipiautu, Peri, Herodiados, Herodíades, a mulher do irmão dele, Filipe, Tesgnaikos, a mulher Tu, Adelfu, Autu, do irmão dele, Filipe. Ele foi admoestado por Herodíades e por causa de todas as más ações que havia cometido, Cai, Peri, Panton, todas, Ron, Poensen, Poneron, todas as más ações, tudo de mal que havia feito, Ro, Herodes, Prosetenken, Kai, Tuti, Epi, Passin, acrescentou, Proseteken, a tudo ainda isto, Kai, tudo isto, Epi, Passin, a tudo. O que foi que ele fez? Catecleisen, Ton, Ioanen, en Filaque. Prisão, Catecleisen. Ele pôs João na prisão. Colocou por quê? Porque João tinha dito que ele não poderia pegar a mulher do seu irmão. Isso é adultério. A mesma coisa que está escrito lá em Mateus 19, que nosso Senhor tinha dito. Quem é casado na igreja católica, separou e casou de novo, isso é adultério. Não pode comungar. É adultério. Então, João Batista acusa aqui Herodes de adultério. Por quê? Pegou a mulher do irmão dele, do seu irmão, e ficou com ela.
Isso é adultério. Se fosse hoje, não podia comungar. É adultério, pecado mortal. Se é pecado mortal, não pode comungar. Nenhum motivo, nem pastoral, nem caridade, nenhum motivo dá razão a alguém que está em adultério de comungar. Se alguém é casado na Igreja Católica, separa. A igreja até admite a separação, não admite casar de novo. Casa de novo com outra mulher, se é um homem, e casamento é entre homem e mulher, na Igreja Católica não tem outro casamento, é entre homem e mulher. Então, um homem casado deixou a sua mulher, casou com outra, ela ainda viva, a primeira mulher, isso é adultério, não pode comungar. João morreu por isso, porque ele anuncia a verdade. Ele disse ao rei que isso era e é adultério. Por isso, foi colocado na prisão por Herodes e morrerá por causa disso. João, mártir da verdade. Ele anuncia a verdade e ele morre por causa da verdade. Versículo 21. Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, agora é o batismo de Jesus. Recorde que João estava no deserto pregando um batismo para o arrependimento. É ele quem batiza nosso Senhor. E no momento em que Jesus, também batizado por João, achava-se em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Agora o batismo de nosso Senhor. Tendo todo o povo recebido o batismo, todo o povo que estava ali presente com João Batista, egeneto, deento, baptistenai, rapantan, ton laon, todo o povo que estava ali, tendo sido batizado. E no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração, Lucas coloca a questão da oração, que é um tema caro a Lucas no batismo de Nosso Senhor. Nosso Senhor, quando está sendo batizado por João, ele está em oração. Ele acha-se em oração. Em todas aquelas situações importantes do seu ministério, e aqui, depois do batismo, iniciará o ministério público de Jesus, ele se encontra em oração. Quando vai ensinar o Pai Nosso, antes ele ora. Quando vai escolher os 12, antes ele ora. Jesus se afasta a lugares desertos e ora. Jesus orante é uma característica marcante do Evangelho de Lucas. O céu se abriu, Jesus em oração, na hora em que ele está sendo batizado, o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre ele em forma corporal, como pomba. Recorde aí, Noé, o dilúvio. A pomba é anúncio do retorno, do fim do dilúvio, do retorno à normalidade, e é um símbolo corporal do Espírito Santo. Hoje é símbolo da paz, mas muito mais do que a paz. O Espírito Santo é muito mais do que a paz, é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, tá? Então, desce sobre Jesus orante, em oração,
desce sobre ele em forma corporal o Espírito Santo. Pneuma hagios, em forma corporal como pomba, e do céu vem uma voz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É do Salmo 2, versículo 7, tá? Tu és o meu filho, Jesus é o Filho de Deus, eu hoje te gerei. Gerado por Deus, não é só nascido, ele é gerado. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Ele é gerado, ele foi gerado. Não é só criatura, ele é Deus gerado. E Maria é mãe de Deus. Aqui temos o Filho em oração, o Espírito em forma corporal de pomba, recorde lá o dilúvio, e a voz do Pai. No batismo, presente está a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Pneuma hagion, Espírito Santo. E a voz que fala é a voz do Pai. Por isso que até hoje, na Igreja Católica, a Igreja batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Foi assim que aconteceu com Nosso Senhor. E a Igreja continua fazendo aquilo que aconteceu com Nosso Senhor. Tudo o que acontece na igreja, como sacramento, é bíblico. O sacramento não é só invenção da igreja, não. Está fundamentado o sacramento na palavra de nosso Senhor. Agora, a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas apresenta uma genealogia. Mateus apresenta outra genealogia. Concordam em alguns aspectos, discordam em outros. Por quê? Cada evangelista tem uma intenção ao escrever, ao anunciar, ao proclamar o seu evangelho. A genealogia de Mateus fala que Jesus é filho de Davi e tal, inicia com Abraão. Você pode pegar aí, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A genealogia de Mateus inicia com Abraão, vai até José e Jesus. A genealogia de Lucas inicia com Jesus, José e vai até Adão, tá? Em Mateus é Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, começa com Abraão, vem até José e Jesus. Lucas é o contrário. Inicia com Jesus, filho de José, e vai até Adão, dizendo que Adão é filho de Deus. Jesus em Mateus é filho de Davi, descendente de Davi. Pode pegar Mateus 1. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Lucas no final, isso em Mateus está no início. E no início do Evangelho. A genealogia de Mateus no início do Evangelho inicia. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Em Lucas não está no início do Evangelho. Está no capítulo 3 e inicia com Jesus, José, indo até Adão. E Adão, filho de Deus. Então, a ênfase aqui não é o fato de ser filho de Davi. Essa era a intenção de Mateus. Aqui é ser filho de Adão, filho de Deus. Quem? Tanto Adão como Jesus Cristo são filhos de Deus. Adão, uma criatura. Jesus, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, essa diferença. Mateus inicia o Evangelho com a genealogia e Lucas coloca no capítulo 3. Mateus inicia com Davi, Abraão, vai até Jesus. Lucas inicia com Jesus, José, vai até Adão,
Filho de Deus. Outra questão fundamental acerca das genealogias. Naquela época não tinha certidão de nascimento, nem batistério, nem cartório, nada disso. Então, o que contavam eram as genealogias. Fulano, filho de tal, que era filho de tal, que era filho de tal. Assim você vai encontrar essas genealogias no livro do Gênesis, por exemplo. É uma característica do livro do Gênesis, que é o livro das origens de Israel. A genealogia eram os cartórios da época, né? Aqui é uma tradição oral, não é tradição escrita. Não tinha cartório para autenticar nada, ainda bem, né? Porque hoje é só para ganhar dinheiro. Era uma tradição oral. Então, eles se fundamentavam na tradição oral. O que é a tradição oral? É uma história que passa do pai para o filho, para o neto, e aí ela continua. Recordo, quando eu era criança, eu fui criado por minha avó. Ela contava as coisas do bisavó dela, do avô, lá no Maranhão, em Caxias. Até hoje eu recordo tudo. Eu, criança, escutava e eu consigo reproduzir aquilo que minha avó dizia. Na essência, eu digo aquilo que ela disse. Eu guardei no meu coração. Isso é tradição oral. Isso é genealogia. Eu sei de onde eu venho. Eu sei quem são os antepassados da minha avó e aqueles que continuarão a nossa genealogia, a nossa descendência. Não minha especificamente, eu sou padre, mas dos meus irmãos que vão continuar. Eles casaram e têm filhos. Essa é a tradição oral. Então, as genealogias têm uma importância fundamental. Aqui em Lucas, qual é? Não é colocado no início do Evangelho, né? Vai ser colocado para anunciar o ministério público de Jesus. A diferença entre Lucas e Mateus. Mateus, a ênfase é em todo o Evangelho. Lucas, a genealogia está relacionada, ligada ao início do ministério de Nosso Senhor. É isso que ele diz. Ao iniciar, versículo 23, o ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos, conforme se supunha, filho de José, filho de Eli, filho de Matat, filho de Levi, filho de Melqui, e aí vai, até chegar a Adão, filho de Deus. Analisando esse versículo 23, então, volto a dizer, a genealogia de Mateus não é de todo o Evangelho. Está relacionada ao início do ministério de Jesus. Versículo 23. Kai autos en Jesus arhomenos osei eton triaconta. Arhomenos, o início do ministério dele. E nesse início do ministério, Lucas, que enfatiza a questão histórica, já coloquei aqui, Lucas tem uma grande preocupação pela história. Jesus tinha mais ou menos 30 anos quando iniciou o seu ministério. Se ele tinha mais ou menos 30 anos e o ministério durou 3 anos, por isso que a tradição coloca a morte de Jesus com 33. Mas não existem datas exatas no Evangelho. Lucas coloca que ele inicia o ministério com mais ou menos 30 anos. Não tem essa coisa histórica detalhada como hoje. Segundos, não tinha relógio, né? Então, mais ou menos 30 anos, não é? Data exata não se tem, né? Ele inicia o seu ministério, o ministério dura 3 anos, porque ele vai a 3 festas em Jerusalém, festas da Páscoa, e cada festa é anual.
Então morre com 33 anos aproximadamente. Então o Evangelho não fala concretamente, não é de modo detalhado, exato, é aproximadamente. Alguns santos na Igreja Católica tiveram revelações pessoais. Eu estou falando do Evangelho. Tá? Então, inicia com Jesus, a genealogia, filho de José, e vai até Adão. Só vou ler o início e o final, explicando aquilo que eu estou explicando. Então, está relacionada com o ministério de Jesus. Ele tinha mais ou menos 30 anos, pregará por 3 anos, morrerá com mais ou menos 33 anos, e no final, filho de Adão, filho de Deus. Jesus é o novo Adão. Aqui outro aspecto. Lucas era seguidor de Paulo. Paulo faz uma analogia, comparação entre Jesus e Adão. Jesus é o novo Adão. Adão pecou, Jesus nunca. Ele foi gerado sem pecado porque ele é Deus. Jesus é a nova humanidade, redimida, resgatada do pecado. Como Maria é a nova Eva, Jesus, a igreja é a nova Eva, Jesus é o novo Adão. Tem essa relação também, e causa de Lucas colocar a genealogia, começando por Jesus. Aqui ele enfatiza Jesus, Mateus enfatiza o fato, também fala em Jesus, mas o fato de ser filho de Davi, filho de Abraão. Aqui já inicia diretamente com Jesus, vai até Adão. Jesus é o novo Adão, aquele primeiro Adão expulso do paraíso. Jesus é o novo Adão, que nos introduz de novo no paraíso, do novo paraíso, que é o céu. O reino de Deus inicia na terra, mas não é na terra. Nosso reino é no céu. Recorde aquela aparição de Jesus ressuscitado a Maria Madalena, quando ela pensa que ele é o jardineiro. E, de certa forma, é o jardineiro, o novo jardineiro do novo jardim. Porque Adão era o jardineiro do Éden e foi expulso do jardim. Jesus é o novo jardineiro do novo jardim do céu. Ele nos reintroduz no céu. Agora, a tentação no deserto. Jesus é tentado para nos ensinar que nós também somos tentados e também podemos vencer, porque nosso Senhor venceu a tentação. Recorde aí o Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Nós não pedimos para Deus tirar a tentação, porque a tentação não será tirada. O que a gente pede no Pai Nosso é para não cair em tentação, não cair na tentação. Jesus não caiu, eu também posso não cair na tentação. Capítulo 4. Jesus, tentação no deserto. Jesus, pleno do Espírito Santo. Lucas insiste. Outra característica de Lucas, a plenitude do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo desde o início do Evangelho. Jesus, em Lucas, é orante. A oração é um tema constante no Evangelho de Lucas. A questão dos pobres é outro tema constante. O Espírito Santo é outro tema constante. Maria gerará Jesus. O Senhor será gerado no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo. No batismo, presença do Espírito Santo. Agora, Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Foi batizado no Jordão, lá, presença da Santíssima Trindade. Ele volta do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto. De novo no deserto. O deserto, na Sagrada Escritura, é local de tentação, é local de encontro com Deus, é local de provação.
Recorde Israel no quando saiu do Egito, porque pecou, murmurou contra Deus, ficou 40 anos no deserto. E nem Moisés entrou na terra prometida por causa daquele pecado do povo. Nenhum daqueles que saíram do Egito entraram na terra prometida por causa do pecado. O juízo de Deus, o julgamento que eu falo tanto. Deus é misericórdia? É. Mas ele é juiz, ele julga as nossas ações. O povo não se tornou digno de entrar na terra prometida, então não entrou. Ficou vagando no deserto. E no deserto ainda adora o bezerro de ouro. Em uma leitura narrativa da Sagrada Escritura. Então, deserto é local de prova, o povo foi provado no deserto, é local de tentação, o Senhor é tentado no deserto, mas é também local de encontro com Deus. Moisés se encontra com o Senhor, aquele episódio da sarça ardente, eu sou aquele que sou, ou eu sou aquele que farei algo por ti, de acordo com a tradição ou tradução do grego ou do hebraico, é ali que ele se encontra com Deus que tira Israel do Egito. Em grego, ego eimi hoon, eu sou aquele que sou. E Jesus irá falar longamente no Evangelho de João. Jesus, pleno do Espírito Santo, plenitude, pleroma do Espírito Santo, voltou do Jordão, saiu do Jordão depois do batizado. Era conduzido pelo Espírito, foi o Espírito quem conduziu o Senhor ao deserto para ser tentado. Então, não diga quando você for tentado que foi o Satanás que lhe conduziu. Não. Com Jesus foi o Espírito quem conduziu, a não ser que você, por iniciativa sua própria, se colocou em perigo de tentação. Aí quem conduziu foi você ou o Satanás. Mas se você está na sua oração, na sua vida da graça de Deus, oração, confissão, adoração, missa, e você é provado ou tentado, quem está lhe conduzindo é o Espírito Santo. Portanto, vença a tentação. Existe uma diferença. Às vezes nós nos colocamos em risco. Aí a tentação eu fui atrás. Mas se eu estou na minha vida normal de oração e sou tentado, estou sendo conduzido pelo Espírito Santo. Através do deserto, durante 40 dias, o povo, 40 anos no deserto, Elias caminha 40 dias e 40 noites no deserto até se encontrar com Deus. E tentado pelo diabo. Aqui entra essa figura do diabo, que muitos teólogos hoje não aceitam e dizem que não existe. Se não existe, quem é essa figura aqui? Quem é esse diabo que fala o texto grego? Versículo 1, 4, 1, verdade, 4, 2. Vai falar do diabo. Diabolos, é uma palavra grega, diabo, o português vem do grego, diabolos, né? Quem é esse? Ele é o adversário, ele se coloca contra Deus. Ele é chamado de diabo, Satanás. Lá no livro de Jó é Satã, aqui no grego Sataná. Também de espírito impuro, de demônio, daimonion, tem vários nomes para ele. No Novo Testamento, espírito impuro, daimonion, demônio, diabolos, Sataná. No Antigo, Satã, aquele que se colocou contra Jó e provou Jó. Ele existe, é um espírito impuro, adversário de Deus, segundo a tradição, no latim Lúcifer, seu nome, que era um anjo de luz, e não quis obedecer a Deus, se colocou contra Deus. Foi expulso do paraíso, Miguel, Deus o expulsou, Miguel o expulsou também, comando de Deus, do paraíso, quem como Deus? Miguel. Isso é a tradição, isso não é a Sagrada Escritura. E ele é o adversário de Deus. Já está condenado, e condenado
Ele quer condenar a humanidade. Ele quer condenar cada um de nós. Por trás de cada tentação existe essa figura do diabo, do demônio, do espírito impuro, do Satanás. Atento, irmão, irmã. Aqueles teólogos que negam a existência do demônio, do exorcismo na Sagrada Escritura, eu escrevi algo sobre isso, depois coloco aqui. Eles dizem que não aconteceu, era cura. Era uma epilepsia, era uma doença, cura. Não é cura, porque no texto grego, quando há o episódio de um exorcismo, de um encontro com Nosso Senhor com o Satanás, a atmosfera de violência, o verbo grego para expulsar é um e para curar é outro. Então tem diferença gramatical, diferença histórica, diferença textual gritante entre uma cura e a expulsão do demônio. Não podemos dizer que são iguais. E quando Jesus expulsou o demônio, era uma doença da epilepsia. Não. Na cura, o ambiente de tranquilidade, Jesus cura, às vezes toca o doente, às vezes não, às vezes cura à distância. Mas é todo um ambiente de normalidade. Na expulsão, não. O demônio grita, atira o doente no chão. Segundo Marcos, o demônio conhece quem é Nosso Senhor. No Evangelho de Marcos, é o único quem conhece Nosso Senhor, é o demônio. Nem os apóstolos, nem ninguém conhecia, só o demônio. Conhecem perfeitamente, mas conhecia. Tu és o Filho de Deus. E tem toda uma atmosfera de violência na expulsão do demônio. Então não é igual, a nível textual é muito diferente. E principalmente o verbo grego para expulsar o demônio é diferente dos verbos para curar. Então, atento, irmão, irmã. Jesus é conduzido pelo Espírito e tentado pelo diabo. Quem conduz é o Espírito. Quem tenta é o diabo. Nada comeu nesses dias, 40 dias e 40 noites. E passado esse tempo, teve fome. Claro. Então, se tu tá com fome, Satanás vai te tentar onde? Na fome. Se a tua fraqueza é essa, ele vai te tentar nessa fraqueza. Se a fraqueza é outra, é nessa outra. Quem tem fraqueza por uma questão de luxúria, ele vai lhe tentar aí. Aqui, Nosso Senhor ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada. Satanás estava vendo. Outra coisa, ele vê tudo. Ele está presente desde o início da humanidade. Ele conhece toda a fraqueza humana. Ele viu o dia que você nasceu, até hoje. Ele viu tudo aquilo que aconteceu com você. Ele não conhece o que está dentro do seu coração. Ele joga, ele tenta. E atento com o espiritismo, que ali é a presença do Satanás. Atento com macumba, que ali é a presença do Satanás. Então, se Jesus estava com fome, a primeira tentação qual é? Acerca da fome que ele estava sentindo. Versículo 3. Disse-lhe então o diabo, ó diabolos, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Primeiro ele diz, se tu és o Filho de Deus. Ele coloca a dúvida, ou quis colocar a dúvida em Nosso Senhor. Ele não colocou, né? Nosso Senhor é todo íntegro, como Maria é toda íntegra. Ele gerado sem pecado, ela criada, nascida sem pecado. Nós é que temos essa inclinação ao pecado. Apesar de batizado, não temos mais o pecado original. Mas a inclinação ao pecado, a inclinação a pecar, nós temos. Então, a tentação, quando vem, e aqui você pode discernir, primeira coisa para discernir uma tentação, a dúvida. Essa dúvida da tentação não vem de Deus, vem do diabo. Então, se você está em dúvida, naquele momento, entre o que é certo e o que é errado, corra. Não dialogue com o diabo, que você vai cair.
o Senhor não vai dialogar com ele. Se tu és o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Ele coloca a dúvida, se tu és o Filho de Deus. O que é que ele diz para Eva? Deus então diz que vós não podeis comer de nenhuma árvore do jardim. Não foi isso que Deus tinha dito. Só não podia comer do fruto de uma árvore. Ele coloca a dúvida no coração colocou a dúvida no coração de Eva. Ela caiu porque dialogou com ele. Aceitou a tentação. Não aceite, irmão. A tentação eu tenho que cortar do início. Chegou um pensamento, chegou uma coisa que te colocou em dúvida, corra, confesse, corra, saia da situação. Porque é uma trama do diabo para você cair. Se tu és o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus estava com fome. E recorde a pedra que os judeus murmuraram no deserto para ter água e ter pão. E Deus fez brotar. Depois mandou codornizes e fez brotar água para eles. A questão é a murmuração do povo no deserto. Por causa daquela murmuração, que não confiar em Deus, o grande pecado da não confiança, segundo João, o pecado é não ter fé, é não acreditar no Filho de Deus. Por causa daquele pecado, daquela murmuração, o povo não entrou na terra prometida. Deus julgou. Tá? Então, esta pedra aqui significa aquela pedra lá no deserto. Eles caíram, Jesus não cai. Não vai cair na armadilha de Satanás. Né? E vencerá Satanás. E não dialogará com Satanás. Jesus nem murmura contra Deus, como o povo no deserto, nem dialoga com a serpente como a mulher. Ele vence tudo. Venceu aquele pecado original e venceu a tentação do povo no deserto. Replicou-lhe Jesus, está escrito. Jesus não fala com a serpente, ele lê, ele recita a Sagrada Escritura. Outra dica, vamos dizer assim, para nós: não converse com a tentação, não converse com Satanás. Leia na hora da tentação, corra, reze o texto, que o texto é bíblico, a Ave Maria é bíblica, o Pai Nosso foi nosso Senhor que ensinou, é bíblico. Ou então recite, vá ler a Sagrada Escritura. Está escrito, não só de pão vive o homem. O Senhor está citando Deuteronômio 8:3. Ele com fome, 40 dias e 40 noites, disse com toda a autoridade. Está escrito, Katuv no hebraico, não só de pão vive o homem. Kai apecrite pros auton ho Jesus. E respondeu a ele, ao Satanás, Jesus. Gegratai, está escrito, Katuv no hebraico, Hot, uk epiarto, não de pão, mono, não somente de pão, zesetai, viverá ho antropos, o homem. O homem não vive só de pão. Cuidado, irmão, por essa coisa de querer correr atrás só de pão, do dinheiro, do poder, do ter, do prazer. Cuidado. A cada dia basta a sua preocupação. Basta eu ter o que comer. Não preciso comer o que é melhor, o mais caro. Não é isso que nosso Senhor está dizendo, não. É cada dia ter o que comer. Se sustentar. Aqueles que querem ser perfeitos têm que ser assim. Não procurar o que é melhor para mim, os outros que se danem. Não. A cada dia ter o que comer. Pronto, basta. Tá? O diabo, continuando, o diabo levando-o para mais alto, está no deserto. Leva para mais alto. Será uma tentação mais difícil, esse alto aqui, nesse sentido. Mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra. Estava lá no deserto, o diabo levou, e Jesus deixou-se ir, levou mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe,
Eu te darei, eu te darei todo esse poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. O poder do mundo e a glória do mundo é do Satanás. Cuidado aí com essas grandes nações aí que estão ameaçando o mundo hoje de guerra. Elas estão movidas por Satanás. E eu a dou a quem eu quiser. E ele dá a quem quiser. Cuidado com essas grandes nações de hoje. Por isso, se te prostrares diante de mim, de novo se, toda ela será tua. Primeiro o pão, agora a glória terrena. Agora tenta Jesus com a glória terrena. Muitos caem, hoje em dia muitos caem com essa glória terrena. Esses grandes aí entre as nações estão caindo, tudo. Por causa dessa glória terrena. Eles pensam que tem autoridade. A autoridade deles vem de Satanás. Não vem de Deus. Tá? Eu te darei todo este poder. É uma tentação mais elevada do que a outra. A outra é uma coisa mais física, da fome. Tá? Com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. A glória dos reinos é dele, terrena. E eu dou a quem eu quiser. Satanás dá a glória terrena a quem ele quer, ainda hoje. Por isso, se te prostrares diante de mim de novo, se tu és o Filho de Deus, se te prostrares, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus. De novo, Jesus responderá com a Sagrada Escritura. Ele não dialoga com a serpente como fez Eva. Ele responde com a Sagrada Escritura. Se Eva não tivesse dialogado, tivesse respondido, o rezado na hora, invocado Deus, respondido, não tinha lei naquele momento, mas se tivesse orado ou pedido a ajuda de Deus, não teria caído. Replicou-lhe Jesus. Está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Deuteronômio 6:13. Primeiro Deuteronômio 8:3, agora Deuteronômio 6:13. Satanás oferece a Jesus todo o reino do mundo. Jesus não precisa, ele é filho de Deus, ele tem o reino do céu. Se ele é Deus, ele tem tudo, ele não precisa. E o fato de ter sido gerado, ele não tem inclinação ao pecado, mas nós temos. Então, cuidado com a tentação de querer acumular pão, com a tentação do poder, que muitos caem. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Cai apocritez, ó Jesus, eipen autor. E tendo respondido, Jesus disse a ele, Gegraptá, de novo, está escrito, ele está citando a Sagrada Escritura. Kyrion ton theon su proskineses cai autor mono latreuses. E só a ele cai autor mono, e a ele somente latreuses. Prestarás culto, adorarás. Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Proskineses, adorarás ao Senhor teu Deus. Kyrion ton theon su, ao Senhor teu Deus. Proskineses, adorarás. Cai autor mono latreuses, e a ele prestarás culto. Latria é prestar culto e adorar. No caso de Deus é adorar. Latria em relação a Deus é adoração. Conduziu depois a Jerusalém, então, deserto, lugar mais alto. Agora a terceira tentação. Conduziu, pois, depois a Jerusalém. Lucas insiste sobre Jerusalém. Todo o Evangelho de Lucas, ele cita diversas vezes a cidade de Jerusalém. Todo o Evangelho de Lucas gravita em torno de Jerusalém, da cidade santa, onde ele morrerá. Na verdade, não morrerá dentro dos muros da cidade, morrerá fora, mas é ali, em Jerusalém. Conduziu depois a Jerusalém. Colocou-o sobre o pináculo do templo, foi até o templo, colocou na parte mais alta do templo, de novo, alto, uma tentação elevada, e Jerusalém está no alto. Então, essa tentação é a mais difícil, a mais elevada, não é? E disse-lhe, se és o Filho de Deus, de novo, se és o Filho de Deus, atira-te para baixo. Porque está escrito. E agora, o Satanás cita a Sagrada Escritura. Uma vez que Nosso Senhor citou, ele também citará. Ele conhece a palavra de Deus. Atento. Satanás é ardiloso. Ele conhece a palavra de Nosso Senhor, de Deus. Atira-te para baixo,
porque está escrito: ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. Satanás tenta a Jesus dizendo: atira-te daqui, porque Deus vai mandar anjos que vão te amparar. Está recitando o Salmo 91 ou 90, de acordo com a sua tradução aí, versículos 11 a 12. Porque está escrito: ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, para que te guardarem, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. Satanás está dizendo: atira-te daqui, porque tu não é filho de Deus, os anjos vão te guardar. Olha o ardil, a trama de Satanás. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Cuidado, irmão, para não colocar-se em situação de tentar a Deus. Certamente, se Jesus se atirasse, os anjos poderiam muito bem ampará-lo. Ou você pode dizer: eu vou subir a um prédio de 20 andares, vou me jogar de lá, que Deus vai me salvar. Não faça isso. Não tente a Deus, não. Siga a sua vida normalmente, de acordo com as leis também da natureza. Tá? Não tenta a Deus, não, porque você vai morrer se você pular do apartamento aí. Então, Jesus responde: não tentarás ao Senhor teu Deus. A última tentação em Lucas e Mateus é um pouco diferente. Quando eu analisar Mateus, nós veremos as diferenças. Cai apócriteis, eipen autor ro Jesus. E tendo respondido, disse a ele Jesus: Roti eiretai, uc ekpeirasseis Kyrion ton theon su. Não tentarás ekpeirasseis quem? Kyrion ton theon su. Não tentarás o Senhor teu Deus. A última tentação em Lucas é tentar a Deus. Não posso tentar a Deus, não posso me colocar em uma situação impossível dizendo que Deus vai me salvar. Não posso fazer algo de acordo com a minha cabeça, a minha mente, porque essa situação impossível já é uma tentação, ou é coisa sua, ou já é uma tentação do Satanás. Eu não posso colocar em uma situação dizendo que Deus vai me salvar, se essa situação pode me conduzir a uma morte, ou uma doença, e se acontecer a morte ou a doença, não diga que foi Deus, foi você. A última tentação em Lucas é essa: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus está recitando Deuteronômio 6,16. Nas 3 vezes ele cita o livro do Deuteronômio. Leia, é muito importante esse livro do Deuteronômio. Não tentarás o Senhor teu Deus. Vejamos o que foi que o demônio recitou para ele. Gegraptai gara, pois está escrito: Roti tois angelois autu enteleitai perissu tu diaphilaxai se. Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito. Olha o ardil de Satanás. Tois angelois autu enteleitai, dará ordens aos seus anjos sobre ti, a seus anjos sobre ti, a teu respeito, tu diaphilaxai se, para te protegerem, te guardarem. Cai, rote e continuou. Epi heiron arusin se, eles te tomarão pelas mãos, heiron, pelas mãos, te tomarão pelas mãos. Me pote proscopsis prosliton ton poda su, para que não tropeces em nenhuma pedra. Prosliton, pedra, ton poda su, o teu pé não tropece. Me pote, não, proscopsis,
Proscópios, não tropece o teu pé em uma pedra. Então está dizendo que atira-te porque Deus vai te proteger. Esse o ardil de Satanás. Versículo 13 agora. Tendo acabado toda a tentação, o diabo o levou até o tempo oportuno. Então Lucas assim termina a questão da tentação do Senhor no deserto, que era no deserto, depois um local mais elevado, depois Jerusalém, ela foi aumentando em grau de intensidade. Tendo acabado toda a tentação, Lucas fala claramente, versículo 13, em tentação. Peirasmon, kai sintelessas, panta toda peirasmon, tentação. É o que a gente reza no Pai Nosso, não deixeis cair em tentação. Diabolos, o diabo, a peste, apiautu, ahri, cairu. O diabo deixou até o tempo oportuno. Esse tempo que ele chama de haikairu, é o kairos, é o tempo da salvação. Acontecerá uma última tentação. Na cruz, o Senhor morrendo, Satanás vem e diz: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Essa quarta tentação é a pior de todas, porque se Nosso Senhor tivesse descido da cruz, não haveria salvação. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem em paz com Jesus e com Maria.